paz do Senhor, meus irmãos, mais um texto da Palavra de Deus para nossa meditação, que está em Marcos, capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 11 até o 13. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui está falando sobre o batismo de Jesus. Logo após o batismo, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 12: E logo o Espírito aqui com letra maiúscula, porque é o Espírito de Deus, logo o Espírito o impeliu, o enviou, o conduziu, mandou para o deserto. Logo depois do batismo, né? Logo depois de ter se ouvido uma voz do céu que dizia: Esse é meu filho amado, né? Tu és o meu filho amado, em quem muito me comprazo, muito me alegro, muito me agrada. E logo o Espírito de Deus o impeliu para o deserto, falando de Jesus. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então, irmãos, a Bíblia nos revela, nos mostra que o ministério de Jesus na terra, ele começou a partir do batismo nas águas. Então, a partir do momento que Jesus foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, a Bíblia diz que logo após ele ter sido batizado, o Espírito de Deus o impeliu, o mandou, o conduziu para o deserto. O começo do ministério do Senhor Jesus foi ser enviado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali esteve no deserto 40 dias. 40 dias. Sendo tentado por Satanás. Como homem, Jesus foi tentado, a Bíblia diz. Em tudo ele foi tentado, mas em tudo ele não pecou. Amém, irmãos? E a Bíblia termina dizendo aqui que vivia entre as feras e os anjos o serviam. Que lição a gente tira daqui, irmãos? Ora, se Jesus começou o ministério dele no deserto, né, irmãos? E o próprio Deus, Deus tinha acabado de falar com ele, o Pai tinha acabado de falar: Tu és o meu filho amado, em quem muito me alegro. E a primeira coisa que Deus fez foi enviar Jesus para o deserto. E lá ele ficou 40 dias sendo tentado por Satanás e vivia entre as feras, entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Ora, se ele, sendo o Filho de Deus, perfeito em todas as coisas, passou pelo deserto, irmãos, para nós que somos cristãos, passar pelo deserto é um privilégio. Por quê? Porque todos os grandes homens de Deus, todas as grandes figuras bíblicas, né? Pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, passaram pelo deserto também. Claro que aqui está falando de um deserto como um lugar, né? Geograficamente falando, um lugar real, um deserto real. Só que a gente passa muitas vezes por desertos, irmãos, que não necessariamente são lugares, né? Mas são situações onde nada mais. Deserto é um lugar sem saída, né? É um lugar onde a pessoa, se não tiver um preparo necessário, ele fica desorientado, sem noção de direção. No deserto não se tem nada, não tem caixa eletrônico, não tem shopping center, não tem supermercados, não tem igreja. Você está entendendo? No deserto não tem nada. E muitas vezes a gente passa por isso.
por situações que parece que vão dar tudo errado, por situações que a gente passa na nossa vida que às vezes parece que não tem saída, e não tem mesmo. É só milagre de Deus. Por isso que eu digo que a gente vive milagre de Deus todos os dias. Meus irmãos, ele esteve lá 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras. Presta atenção, Moisés, a Bíblia diz que quando ele fugiu do Egito, ele também foi para o deserto. 40 anos depois, foi no deserto que Deus se apresentou a ele, a Moisés, no deserto, né, atrás do deserto, como a Bíblia diz, onde ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e a Bíblia diz que Deus se manifestou numa sarça, ou num arbusto, pegando fogo, e o fogo ardia na sarça e a sarça não se consumia. Meus irmãos, deserto é lugar de milagres. Deserto é lugar onde Deus chama. Deus prepara e chama para uma grande obra. Então, meus irmãos, se você está no deserto, sabe que Deus tem um plano na tua vida. Se Deus te conduziu para esse deserto, saiba que Deus vai te enviar para uma obra. Deus tem uma obra grande na tua vida. E se você não passar pelo deserto, você não tem capacidade de vencer. Amém, meu irmão? Então, fica com essa palavra no teu coração bem resumidamente, porque também o ministério de Moisés começou no deserto. Deus se revelou no deserto. Não foi no centro do Egito, né? Não foi na cidade poderosa. Não, Deus se revelou no deserto. Deus enviou Jesus logo após o batismo para o deserto, né? E às vezes alguém se pergunta, depois que eu vim para a igreja, ou depois que eu comecei a seguir Jesus, parece que as coisas, em vez de melhorar, pioraram. Irmãos, aceita o deserto, porque Deus tem uma obra grande na tua vida. Amém? Isso aqui é de Deus para a tua vida, de Deus para o teu ministério, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida. E não se esqueça, se você está no deserto, tenha paciência. E na hora que você sair, você vai ser uma pessoa diferenciada, diferente. Porque Deus só manda para o deserto aquele que é escolhido de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo, através dessa palavra, em nome de Jesus.